Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre João o Batista. Amém? João o Batista. Então nós vamos falar sobre a vida dele hoje. Só que a vida de João, irmão, se a gente for estudar ela, é bem grande. É umas 2 horas, quase 3 horas, irmão, o estudo. Porque ele tem uma camada primeiro, aí depois vem a segunda, ó, a primeira camada é o leite, depois no cereal, aí depois coisas sólidas mesmo. Amém? Então vamos falar do leite. Nós vamos falar do leite. Amém? Porque o Senhor Jesus disse assim, ó, que João, ele é muito mais do que um profeta. Amém? Tá aqui assim nesse versículo aqui, ó. E fala assim, ó: E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Ele vai falar, sim, que foste ver um homem ricamente vestido, os que trajas ricamente estas então estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver um profeta? Sim, um profeta. Quando ele fala aqui um vento, uma cana que fala que e foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento, sim, porque ele estava sendo agitado pelo quê? Pelo Espírito. Amém? Ele era uma cana agitada pelo vento. O vento é o Espírito. Era João. Ele estava sendo usado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele fala sim, era sim uma cana agitada pelo vento, porque é João, um homem agitado pelo Espírito de Deus. Aí ele vem repetir aqui, mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que um profeta. Aí agora nós vamos descobrir o que João era muito mais do que um profeta. Esse contexto aqui, irmão, tem revelação demais, principalmente quando você entende. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouve e ouças. Amém? Você vai ouvir, ouvindo para ouvir, ouça. Você vai ver, irmãos, que quando ele vai citar isso aqui em Mateus 3 vezes. Isso aqui, irmão, vai te revelar muito mais ainda, coisas mais profundas ainda. Entende? Tem um ponto aqui dentro do livro de João que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui encaixar os pontos. Essa é a coisa mais sólida, mais profunda ainda. Amém? Eu sei os dois. É a parte mais rasa e a parte mais super, tipo, a mais profunda mesmo eu não sei. Entende? Eu sei ali o começo, a rasa, mas a funda mesmo eu ainda não sei. Eu não sei ensinar, entende, irmãos? Eu sei algumas coisas, mas passar para ensinar eu não tenho autoridade para ensinar. Eu só tenho autoridade para ensinar aquilo que eu já compreendo, que eu sinto o meu coração feliz, alegre para falar. Amém? Não que tenha dúvida ou alguma coisa assim. Então, aqui você pode prestar atenção, quando ele fala esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele vai falar isso 3 vezes. Isso vai te levar a Apocalipse. Você vai ter que estudar esses 3 pontos, entende? O de João eu compreendi, só que para mim falar de João, desse quem tem ouvidos ouça, eu tenho que entender os outros contexto de quem tem ouvidos ouça. Amém? Que ele vai falar também coisas maravilhosas. E eu ainda não consegui fechar esse contexto, esse círculo, esse quebra-cabeça. Eu não consegui fechar ele ainda, amém? Mas com um certo tempo, né, irmãos? De acordo você vai estudando, você vai aprendendo, amém? Então vamos aqui fechar aqui nesse ponto aqui, voltar aqui. Mas então quem foste ver um profeta, sim, vos digo, eu é muito mais do que um profeta. Por que ele disse isso? Primeiramente, João ele era levita.
ele era um levita. Segundamente, ele era da linhagem sacerdotal. Ele era da linhagem sacerdotal. Aí você vai parar para pensar. Se João era um levita e ele também era da linhagem de um sacerdote, de um sumo sacerdote, por que João estava no deserto, no lugar dele estar na casa de Deus? Porque naquele tempo ainda existia o templo, que é onde era a casa de Deus. Por que João não estava na casa de Deus? Entende? É esse ponto. Porque João, que é temente a Deus, naquela época era o homem temente a Deus, não permaneceu na casa de Deus, mas foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá no deserto ele pregava a palavra de Deus. A palavra de Deus já não estava na casa de Deus. A palavra de Deus já estava no deserto. Na casa de Deus não tinha mais a palavra de Deus, mas ela foi enviada para o deserto. Amém? Ela foi enviada para o deserto. E é isso que nós vamos compreender e entender essas coisas. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá em Lucas, porque eu disse que João ele é um sacerdote. Ele é da linhagem de Levi e ele também é um sacerdote. Vamos ver se isso bate nas escrituras. Você vai ver que aqui já vai dizer aqui, ó, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no templo de Herodes, rei dos judeus, da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então você vai ver que o pai dele é o quê? Um sacerdote. Amém? A mãe dele é o quê? É uma levita. É uma da tribo de Levi, filha de Arão. Amém? Então daqui você já entende que ele é o quê? Ele é sacerdote. João, ele é da tribo de Levi e também ele é um sacerdote. Primeiro ponto que nós entendemos aqui. Agora você vai ver também que nesse tempo de João, os homens ali, os sacerdotes, eles não faziam mais conforme a palavra de Deus. Eles não estavam mais alinhados nas coisas de Deus. Aí você vai ver aqui, ó, Lucas capítulo 3, vai falar assim, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha para você ver. E percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Primeira coisa, voltando aqui, existia 2 sumos sacerdotes. E Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou ter 2 sumos sacerdotes, irmão. Só existia um sumo sacerdote. De tanto que quando Arão morre, o que acontece ali? Quando Arão morre, aí vem o filho de Arão, ele se torna sacerdote, sumo sacerdote. Amém? Primeiro a linhagem sacerdotal, aí na sequência vem o sumo sacerdote. Não poderia ter 2 sumos sacerdotes. Não pode ter 2 sumos sacerdotes. Agora, quando chega nesse tempo de política, que aqui os próprios romanos, as próprias pessoas colocavam as pessoas que seriam melhores para eles lidar. Não pessoas que eram temente a Deus. Não pessoas que guardavam verdadeiramente a palavra de Deus. Não que Cainás e Caifás não eram judeus, não era da linhagem. Sim, eles eram, mas foram escolhidos pelos homens ali para colocar eles como sumos sacerdotes. Entende? Porque na lei não manda ter 2 sumos sacerdotes, de tanto que na lei fala que quando um homem matasse alguém inocente, esse homem iria
para a casa, para um lugar que é onde que a cidade de Rabalde, ali, a cidade onde que o povo ficava, e essa cidade onde que o povo ficava, aquele homem só poderia ir embora depois que o sumo sacerdote morresse. Aí o sumo sacerdote morrendo, entraria outro sumo sacerdote. Então você vai ver que nesse tempo aqui, eles não estavam obedecendo a palavra de Deus, mas aqui já estava envolvendo a política, já estava envolvendo aqui o poder espiritual e o poder político, já estava se misturando. Como se diz, a religião e a política já se misturando. Para os romanos, seria melhor Cainás e Caifás, porque eles teriam mais poder e mais domínio sobre os judeus. Agora, não se colocasse aqui João, colocasse João Batista aqui, irmãos, não seria como esses aqui seria. Amém? Mas estaria tudo na justiça de Deus. Como Deus viu que lá na casa dele não estava tendo justiça e nem homens temente a ele, o que que ele fez? Ele levantou João Batista. Como João era levita e também da linhagem sacerdotal, Deus vai mudar, vai tirar João desse lugar, que João não vai estar na casa de Deus, mas vai levar para o deserto, aonde que será a casa de Deus, aonde que terá a voz de Deus, não vai ser na casa de Deus, mas será no deserto. No deserto que vai ter a voz de Deus. Amém? Vamos continuar. Vamos lá em Números para você ver que eu falei que tinha que morrer o sumo sacerdote para depois aquele homem que estava ali poder ser livre. O homicida que matou sem intenção. Amém? Números 35, versículo 28. Pois o homicida deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua posição. Irmãos, daqui você já vai ver que o quê? Quando morrer o sumo sacerdote, como você vê Arão, volta lá em Arão. Chegando lá em Arão, o que que acontece? Eu não vou ler lá o contexto de Arão, não. Mas você pode ir lá ver. Quando Arão morreu, entrou o filho dele, Eleazar. Então, o filho dele se torna sumo sacerdote. Primeiro tem que morrer o sumo sacerdote para depois levantar outro sumo sacerdote. Não tem dois sumos sacerdotes. Nesse tempo aqui mesmo, se fosse na vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, um desses aqui seria o sumo sacerdote e o outros aqui, que é da linhagem sacerdotal, esperaria a morte de um desses para esse aqui estabelecer como sumo sacerdote, não dois sumos sacerdotes. Então você vê que a religião está misturando com a política aqui. Já no início aqui. Já no início. Porque aqui já não é conforme a lei de Deus, mas conforme a lei dos homens. E as leis dos homens é aonde que elas trabalham. É isso que está acontecendo aqui. Só que Deus foi e falou, então beleza, vocês ficam aí e eu vou tirar um e vou levar e minha voz não vai estar na minha casa. Mas eu vou levar a minha voz para o deserto e lá que vai estar a minha voz. Amém? Então, olhe bem. Você vai ver que o sumo sacerdote, ele tem roupas diferentes. Sumo sacerdote, ali eles têm roupas diferentes e comem comidas diferentes. Eles não comem as mesmas comidas, mas eles comem comida santa. E isso também vai acontecer com João Batista. Vamos dar uma lida aqui. Vou colocar aqui nós vamos voltar aqui em Lucas. Eu vou dar umas lidas só para não ficar a minha fala, amém, irmãos? Que aí não fica a minha fala.
Mas é muita coisa aqui. Eu tenho umas coisas que eu vou ter que pular, viu? É. Êxodo. Êxodo 28. 28:2. E tá assim, ó. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamentos. Fará vestes sagradas a Arão. Amém? Porque, irmão, ele terá vestes diferenciadas. Sumo sacerdote, ele terá uma veste diferenciadas. Essas, pois, são as vestes que farás um peitoral e um éfodes e uma manto e uma túnica bordada, uma mitras e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para mim administrares o oficial sacerdotal. Você vai ver que ele tem o quê? Roupas, vestes consagradas, vestes diferenciadas. Amém? Vamos aqui também. Vamos dar uma lida, porque aí depois que nós dá uma lida, aí depois eu venho falando. Aí, Levítico 10, 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Status perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferente entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os status que o Senhor ele tem falado por meio de Moisés. Olhe bem o que ele está dizendo. Aí vem mais. Ao 11. Aqui está falando o quê? Para não beber. Primeiro eu falei das vestes. As vestes de Arão é santa, diferenciadas. E agora, o que está falando aqui agora? Que ele não pode beber. Agora vamos nos 12. Disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que ele ficasse. Tomai a oferta de alimento restante das ofertas queimadas do Senhor. Comei-a sem leveduras junto ao altar. Portanto, é coisa santíssima. Então tá dando ele aqui o quê? Comida santíssima, comida consagrada. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Então vai falar para eles comer o quê? Coisas santas. As ofertas que eles comiam ali eram coisas santas, irmãos. Coisas santas. Comer, quer dizer, mas os outros israelitas não poderiam comer, amém? Os israelitas não poderiam comer, mas sim só o sumo sacerdote. Então você vai ver que as comidas deles são separadas, são coisas consagradas, coisas santas. Agora vamos lá para João. Você viu que o sacerdote ele não pode beber vinho, ele não pode comer coisas de que não foi consagrado, irmão. Primeiro era consagrado a Deus, depois eles comiam. Amém? Porque se tornaria coisas santas. Se tornaria coisas santas. Ó João, como é que ele era, olha. Vamos aqui. Olha como é que João ele era. Como é que veio, né? Você vai ver que primeiro, capítulo 1, versículo 5, você viu que aqui já está falando que ele é da linhagem de Abias e a sua mãe é... Aí para você não achar que isso é da minha cabeça, vamos lá em 2 Crônicas. Só que no capítulo já está dizendo, né? Mas...
É 1 Crônicas 24. E tá aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 24. E quantos aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões, os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreu Nadab e Abiú antes de seu pai, e não teve filhos. E Eleazar e Itamar administrava o sacerdócio. Aí aqui vai vir a sequência falando do sacerdócio. Vou falar aqui, ó. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Amilec, dos filhos de Itamar. Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício, no seu ministério, e acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando o repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas. Mas dos filhos de Itamar, segundo as suas paternas, 8. Então você vai ver que aqui já vai falar deles. Filho de Eleazar e de Itamar. Aqui vai falar no capítulo 10, no versículo 10. A sétima, Arcons. O oitavo, Abias. Aqui é o pai do pai de João o Batista, Abias. Amém? A única coisa que eu não posso afirmar para os irmãos que se Abias ele era da linhagem de Eleazar ou de Itamar, porque aqui falou que tem 16 da linhagem de Itamar, que eles estão contados aqui, tem 16 deles e que também tem 8 de Itamar. Eleazar tem 16 e de Itamar tem 8, misturado aqui. E eu fiz todo o estudo de todos os profetas que existiu aqui, todos os sacerdotes que existiu aqui, eu não consegui encaixar Abias. Amém? Até Eli, quer dizer, até Eli, quando eu fui fazer o estudo sobre Eli, eu não consegui achar o pai de Eli. Entende? Aqui dentro das escrituras, né, irmão? Sem querer ir aí arrancando vídeo de Bertano, Ciclano, que todo mundo dá nome para eles. Quem é o pai deles vai falar na alta. Mas dentro da Bíblia eu não consegui achar e de estudar. E olha que eu anotei tudo anotadinho no caderno. Cada sequência do sumo sacerdote, quem foi sumo sacerdote, quem não foi. Cada na sequência. Mas só que eu não consegui achar se o pai deles é Eleazar ou Itamar. Amém? Quando eu mais puxei para Itamar do que para Eleazar. Abias eu puxei mais para Itamar do que para Eleazar. Então você vai ver que ele é, sendo filho de Eleazar ou de Itamar, eles são da linhagem sacerdotal. João o Batista, ele é da linhagem sacerdotal, isso não tem dúvida. A única coisa que eu não consegui achar é que se ele é da descendência de Itamar ou se é de Eleazar, mas ele é filho de Arão. Isso aí é fato. Amém? Porque Eleazar e Itamar, eles são da descendência de Arão. Então você vai ver que João Batista, ele é da linhagem de Arão, então ele é da linhagem sacerdotal. Ele poderia ser um sacerdote. Por isso que vai falar de Abias aqui e vai falar Zacarias da ordem de Abias, porque isso está aqui em Crônicas, da ordem de Abias. E ele estava fazendo o quê? Queimando incenso na casa do Senhor. Ele fazia isso ali. Ele era do mês 8. Amém? Ele era do dia 8 ali, do mês 8. Ele fazia isso. Ele entrava e cuidava ali da casa do Senhor, porque cada sacerdote ali foi estabelecido para cuidar das coisas do Senhor de cada mês. Mês de um, mês do outro mês do outro mês ali tem 12 se misturado ali,
mas cada um tem o que vai cuidar das coisas do Senhor. E nesse dia aqui que entra aqui, né, era o dia dele, ele estava cuidando da casa do Senhor. Zacarias, amém? Então, vamos. Você entendeu que ele é um sacerdote, você também entendeu que um sumo sacerdote ou sacerdote que era da velha aliança, eles têm a roupa diferenciada e também come, a comida deles são diferenciadas. Nós agora vamos entender isso. Então você entende que ele é da linhagem, agora você entende que um sacerdote também come diferente. Deus também fez a mesma coisa com o seu servo. O seu servo vestia diferente, comia diferente, não bebia vinho. Tudo isso Deus também fez com João. João, ele é o homem maior, irmão. Nascido de mulher, ele é o homem maior. Por quê, irmão? Porque nunca aconteceu o que vai acontecer com João. João, desde a barriga da mãe dele, ele tinha o Espírito de Deus, irmão. Não aconteceu isso com ninguém, irmão. Nem com Abraão, nem com Moisés, nem com Jacó, nem com ninguém. Amém? Ninguém, irmão. Só com João Batista. Aqui mesmo vai falar no versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Ele é grande, ele é diferenciado, irmão. Amém? João, ele é diferenciado de todos. Entre nascido de mulher, João, ele foi o diferenciado entre todos. Entre todos foi João o Batista, porque ele foi o único que nasceu dentro do ventre da mãe dele, já tinha o Espírito de Deus. Desde pequenininho ele já tinha o Espírito de Deus. Amém? Desde pequenininho, irmão, ele já tinha o Espírito de Deus. Vamos aqui para... É muita coisa, irmão. Eu tô lendo e falando porque é muita coisa para os irmãos também entenderem. Depois vocês juntam tudo certinho. Aqui eu creio que eu tô juntando, amém? Mas se caso eu estiver trazendo uma coisa e já pulando para outra, aí vocês mesmos vão alinhar aí. Amém? É um estudo muito grande. Mateus 3, versículo 4. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Tá vendo como é que João era? Tá vendo como é que João ele era? Ele tinha as vestes diferenciadas de todo o povo, que ele vestia com pelo de camelo, amém? Vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Olha, você vê, a veste dele é diferenciada. E a comida também, irmão, é diferenciada. É gafanhoto e mel silvestre. Ele não come também como os outros homens comem. Os homens comem tudo, né? Carne, come isso, come aquilo. João também, ele não comia. Então a comida, a veste de João e a comida de João é diferenciada. Lembra do sacerdote? Ele também. A roupa dele é diferenciada, a comida dele é diferenciada. João Batista também. A roupa dele é diferenciada, a comida dele é diferenciada. Amém? Então você entendeu esse ponto? Você entendeu esse ponto e outro ponto. O sacerdote não podia beber. O que nós lemos agora ali? João Batista não podia tomar vinho. Ele foi proibido isso. Como um nazireu de Deus, irmão. João era como um nazireu de Deus, um escolhido de Deus para pregoar e pregar o evangelho. Então você entende isso. O primeiro ponto foi esse. Compreendeu isso? Agora vamos ainda além. Agora vamos aprofundar agora. Ele é mais do que um profeta, porque ele era um que deveria estar onde? Sendo sumo sacerdote. Ele deveria estar onde? Na casa de Deus.
Ele deveria estar onde? Ali dentro. Se João era um homem temente a Deus, aonde que ele deveria estar? Na casa de Deus. Só que lá Deus não estava. Por isso que ele não estava na casa de Deus. Porque lá Deus não estava. A voz de Deus estava onde? No deserto. Porque Deus levou João para o deserto. Falou ali que você vai estar. Porque aí eu não estou mais. Essas ofertas, essas coisas, isso aí para mim é abominável. Eu não quero isso. Agora você, João, vai para certo lugar. E quando Deus vai levar João para um certo lugar, você vai ver que o próprio Senhor Jesus vai dizer para ele assim, ó, vai falar com ele, ó, aquele que você vê descendo o Espírito como forma de um pombo, sobre esse é o Messias, esse salvará o mundo. Então, João, quando ele vem para o deserto, antes de acontecer todas as coisas, Deus falou para ele, falando, ó filho, aquele que for descer o Espírito sobre ele, esse é o Messias, esse é Yeshua. Então você vai ser testemunha disso. Olha o que João ele é, profeta e sacerdote. Ele ainda tinha que cumprir algo na vida do Senhor Jesus. Qual que era? Porque o sumo sacerdote, ele colocava a mão num bode, e primeiramente esse bode, ele confessava o pecado de todo o povo. Olha agora para onde que nós já vamos. Ele confessava o pecado de todo o povo, e esse bode era levado, era o bode emissário. Esse bode era mandado para o deserto. O outro bode colocava a mão no sumo sacerdote, o sacerdote confessava o pecado de todo o povo, esse bode era molado, era morto pelos pecados do povo. Era usado um bode para expiação. Não usava um carneiro, não usava um cordeiro, não, irmão, para perdoar os pecados, dia da expiação, que é a festa, no mês 7, no dia 10, era usado um bode, 2 bodes, um bode para levar para o deserto. Ninguém podia matar ele, era tirada a sorte nos 2 bodes, e a sorte que caísse esse bode era levado para o deserto. E lá ele morreria, porque esse bode estava sendo oferecido lá no deserto. Depois vinha o segundo bode, e esse era morto. O seu sangue era aspergido ali, tirada a gordura, e o restante era queimado fora do arraial. Ele não era queimado ali dentro, ele era queimado fora do arraial. Todas as coisas dele. Amém? Vamos continuar. Você vai, olha para você ver, você entendeu isso, né? Vamos aqui, ó. Levítico 16, versículo 5. E tá assim, ó. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para holocaustos. Depois Arão oferecerás o novilho da expiação, que será para ele e para a expiação de si e pela sua casa. E também tomarás ambos os bodes e os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor, e oferecerás per expiação do pecado. Mas o bode sobre quem cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Você está vendo que esse bode era para colocar ali, tirar a sorte, chegar diante da casa do Senhor, que era bode o que? Emissário, para o que? Tirar pecado. Vamos aqui.
Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e farás com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e as pingirás sobre a propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim farás expiação pelo santuário, por causa das imundícies dos filhos de Israel, e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Assim farás para a tenda da congregação que reside com eles, no meio das suas imundícies. Eu estou lendo aqui os principais, vocês lêem o resto, também, irmãos? Vamos aqui agora no 21. E Arão porás ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porás sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Olha, tem que colocar as mãos sobre a cabeça do bode e ali confessar os pecados de todos eles, depois enviá-lo, amém? Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue for trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarás com fogo, e aqueles que os queimam lavarás as suas vestes e banharás as suas carnes em água, e depois entrará no arraial. Olha, primeiramente 2 bodes, ali vai tirar a sorte, tirou a sorte, vai falar na cabeça de um, todos os pecados do povo, confessar tudo esse que tirou a sorte, vai mandar ele para o deserto. O outro bode trará na casa do Senhor, degolará ele, acabou de degolar, vai pegar e entrar no Santo do Santo, isso é no mês 7, no dia 10, e fará propiciação pelo pecado do povo, vai expiar o sangue ali. Acabou de fazer isso, vai tirar o que aqui? Vai pegar e será levado fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e os seus estercos queimar com fogo. Vai levar fora do arraial. Isso vai te trazer revelação, irmãos. Porque esses 2 bodes, um é levado para o deserto e depois o outro é morto fora do arraial. Longe, irmão. Como se fosse, não seria queimado ali dentro de Jerusalém, mas seria fora de Jerusalém. Seria morto pro lado de fora. Não morreria na frente da casa de Deus, mas só que ele traria ele para fora. Queimaria ele fora. Porque isso é sombra das coisas futuras. Agora vamos entender isso claramente. Vamos voltar aqui no Novo Testamento. Se você não compreender isso, irmão, leia de novo, medite de novo, junte isso. Isso é o rasinho que eu estou trazendo, viu? Não é nem o mais fundo ainda. Tem outro aqui ainda que é maior. Mas tem que entender primeiro esse, né? Aí vem aqui, ó. 3:13. Então veio Jesus da Galileia com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, ele dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, disse ele: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir todas a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que ele abria o céu e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. Olhe bem, e eis que uma voz do céu disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Senhor Jesus vai chegar diante de João e vai falar com João:
para João batizar. Só que João fala, Senhor, eu que me encareço batizar. Só que ele fala, não, filho. Ele vai dizer aqui, não. Deixa, pois, agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Cumprir o quê? A palavra de Deus. Que Deus disse para João? O Senhor disse aqui para João. Opa. Olha o que o Senhor disse para João aqui, ó. No 33, vou ler o 33. Eu não... Aqui, ó, não tem que ler tudo mesmo. Aqui, ó. João 1, 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar para João, e disse a João, batizai. Aí você fala assim, mas o Senhor Jesus, ele já tinha nascido. João, ele tem o Espírito de Deus desde o ventre da sua mãe, irmão. Desde o ventre da mãe. Ele já foi consagrado e enviado. João, ele é diferenciado. Então você vai ver que Deus fala para ele que aquele que desceu o Espírito, esse é que batiza com o Espírito. Aí o Senhor Jesus disse para ele aqui, deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir todas as justiças. Então, ele deveria batizar primeiro o Senhor para descer o Espírito. E ele ia ver e ia falar, esse verdadeiramente é o que batiza com o Espírito Santo. Então, quando isso acontece, você sabe que aquele é o quê? Um sacerdote. É um sacerdote que está colocando as mãos sobre Jesus. Esse sacerdote está colocando as mãos sobre o Senhor Jesus. Porque você acha que João vai batizar ali o Senhor Jesus e não vai pôr a mão nele? Não. Claro que vai, irmão. O que lá na lei diz? 2 bodes. Esse bode lá na lei é o Senhor Jesus. Olhe bem. Depois que João vai pôr a mão sobre Jesus, para quê? Para imergir ele na água. Amém? Vai imergir ele na água ali, colocando ele, ele vai afundar na água. Deus vai gritar dos céus. Eis que uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, cumpriu as escrituras ali em João. O sumo sacerdote, o que ele deveria fazer? Ele colocaria a mão no bode. Depois, que o bode aconteceria? Ia para o deserto. O que aconteceu com Jesus? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual era o bode emissário? Para onde que ele ia? Para o deserto. Para quem? Se não é para o inimigo. Ele ia para o inimigo. Da mesma forma foi Jesus caminhando para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ali, por quê? Porque em cima do Senhor Jesus já estava o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui quem tira o pecado do mundo. Então você vai ver que aquele bode que tirava pecado, expiação para o povo, tinha 2 bodes. Ele cumpria primeiramente o que levava no deserto. Jesus agora está indo no deserto. Com toda a carga dos homens, com tudo aquilo. E ele foi tentado por 40 dias, sem comer, sem beber água, irmãos. E ele venceu o diabo no deserto. Então ele fez já lá no deserto expiação por nós. A primeira expiação ele já tinha feito. Depois que ele sai do deserto, para onde que ele vai? Para a cruz, irmão. Para a cruz. Aí você fala, não, irmão, não é para a cruz, não. Ele vai para pregar o evangelho. Sim, irmão, ele vai para pregar o evangelho, mas a sequência é o quê? É a morte de cruz. Que o primeiro bode ia? Para o deserto. E o segundo bode era para quê?
era morto ali, primeiramente ali, tirado o seu sangue em Jerusalém, no templo de Jerusalém, para depois levar para fora e queimar o bode ali. O que Jesus aconteceu? Ali no templo ali, já de cara ali, pegaram Jesus, bateram em Jesus, fizeram tudo aquilo para depois levar Jesus fora de Jerusalém e crucificar Jesus. O Senhor Jesus foi crucificado fora da cidade, da mesma forma que disse lá em Levítico. Vamos voltar lá. Tomara que esse vídeo dê, viu, irmãos? Porque o vídeo ficou grande. Até desanimei de fazer vídeo, irmão. Porque o vídeo grande não quer enviar aqui no meu telefone de maneira alguma. E aí eu já... Nossa, tem hora que eu vou e apago o vídeo todo. Mas tomara que vai, viu, irmãos? Que eu não queria nem mais gravar vídeos por causa disso. Aqui, ó. 16:27. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Você está vendo que esse bode, o novilho aqui, é para expiação do próprio sumo sacerdote ali, do povo. Ali, primeiro, porque o sacerdote, ele tinha que fazer dele mesmo. Amém? Dele mesmo, Jesus faz no seu próprio corpo. Amém? Para todos nós. Amém, irmãos? O sacrifício do Senhor é um só. Então, você vai ver aqui o que acontece. O que acontece? O Senhor Jesus, depois que ele sai do deserto, ele vai pregar o evangelho. Mas ele está indo para onde? Para a morte de cruz. Primeiro passou pela mão de João, o sacerdote. Ali o Senhor Jesus, ele está fazendo simbolização, símbolo, que o primeiro bode é ele indo para o deserto e o segundo bode é ele indo para a cruz. Você está vendo a revelação? Por isso que João, ele é muito mais do que profeta. Deus estava cumprindo o Velho Testamento no Novo Testamento. As coisas que eram sombras se tornou realidade. Porque Jesus, ele é, irmão, expiação, ele faz expiação, ele que tira o pecado. Então você entende que João, ele é um sumo sacerdote, ele é profeta. Quando o Senhor Jesus vem sobre ele, ele coloca as mãos sobre o Senhor Jesus desce nas águas, ele testifica que aquele que desceu o pombo, esse sim é o que batiza com o Espírito, ele testifica isso, e quando ele testifica, o próprio Espírito vai pegar o Senhor Jesus agora, depois que ele saiu das mãos de João, e vai conduzir ele para o deserto, para ser atentado pelo diabo. Quando ele vence o diabo ali por 40 dias e 40 noites ali sendo atentado pelo diabo, que ele vence isso, ele agora é conduzido agora para ir para a cruz. Agora ele vai ser crucificado. Então o primeiro bode já foi entregue a Azazel. Já foi entregue o bode emissário. Ele já foi entregue ao deserto, ao diabo. Só que o diabo não conseguiu vencê-lo, não conseguiu matá-lo. E o que acontece? Ele é feito expiação pelo povo. O primeiro ministério já aconteceu a expiação. Só que agora falta concluir ela na carne, no sangue do Senhor Jesus, na morte de cruz. Amém? Então essa é a primeira camada sobre a vida de João, o Batista. Agora tem a segunda camada. Nós vamos fazer o estudo agora da segunda camada da revelação sobre João. É 3 camadas. Essa é a primeira. Falta agora a segunda. Amém? Eu fico por aqui. Não só leia, como também viva a palavra do Senhor. Verdadeiramente, irmãos. Não seja religiosos, crentes, mas seja cristão. Homens e mulheres de Deus, que vive verdadeiramente a palavra do Senhor. Não queira ser aprovado pelos homens, mas queira ser aprovado por Deus, que Ele há de nos justificar naquele grande dia.
Olha aqui para você ver como estava aqui. Deus não estava na casa ali, naquela casa Deus não estava, porque entrou a política, entrou coisas profanas, profanando as coisas santas, mas Deus pegou o seu servo, levou para o deserto. Lá no deserto é que tinha a voz de Deus, lá no deserto que estava o Espírito de Deus, pregoando o evangelho, falando da palavra de Deus, despertando o povo, preparando o povo para o Senhor vir. Amém? Na segunda camada nós vamos falar disso, da preparação do caminho para o Senhor vir. Na segunda camada que tem essa revelação linda sobre isso. Então é isso, irmãos. Fica na paz.